segunda observação, que já perpassou os votos anteriores, é que a guerra às drogas fracassou. Quer dizer, esse movimento que começou na década de 70 com o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, que se espraiou pelo mundo e se materializou em 3 convenções da Organização das Nações Unidas, adotava uma política de dura repressão à produção, distribuição e consumo de drogas. A verdade, porém, a triste verdade, é que passados 40 anos, nós convivemos com um consumo crescente, não estamos tratando adequadamente os dependentes e há uma explosão no poder do tráfico. E tudo isso com um custo político, econômico e social altíssimos para todas as sociedades que lidam com o problema dessa forma, inclusive a brasileira. Portanto, insistir em uma política pública que não funciona e já experimentada há tantas décadas é fechar os olhos, a meu ver, com todas as vênias de quem pensa diferentemente, para a realidade. É preciso ceder aos fatos. As certezas equivocadas foram bem retratadas num belíssimo poema do Bertolt Brecht, intitulado Louvor à Dúvida, em que ele escreveu: não creem nos fatos, creem em si mesmos. Diante da realidade, são os fatos que devem neles acreditar. Portanto, a segunda premissa do meu raciocínio é de que o modo como as sociedades têm atuado em relação a essa matéria não tem funcionado. E, portanto, nós precisamos pensar esse problema com alguma dose de originalidade, de criatividade e de ousadia. E a terceira reflexão que eu faço, essa que talvez considere a mais importante e a mais difícil, é que é preciso olhar o problema das drogas sob uma perspectiva brasileira. Nós olharmos o problema das drogas sob a perspectiva do primeiro mundo é viver o problema dos outros. O grande problema no primeiro mundo é o problema do consumidor, do usuário. Este não é o único problema que nós enfrentamos no Brasil e talvez nem seja o mais grave. O maior problema, a meu ver, o primeiro e grande problema envolvendo a questão de drogas no Brasil é o poder do tráfico. É o poder que os barões do tráfico exercem sobre as comunidades carentes, sobre as comunidades pobres de milhares de municípios brasileiros, ditando a lei, praticando violência e cooptando a juventude. O tráfico desempenha uma concorrência desleal com qualquer atividade lícita, sobretudo nas comunidades pobres, pela sedução e pelas ofertas valorativas que pode fazer para aquelas pessoas. De modo que a consequência do poder do tráfico no Brasil hoje é uma tragédia moral brasileira, que é a impossibilidade das famílias honestas e pobres educarem os seus filhos em uma cultura de honestidade, porque sofrem a opressão e a concorrência do tráfico. Portanto, eu diria, a primeira prioridade a ser pensada no Brasil é como neutralizar o poder do tráfico. Para isso, presidente, só há uma solução e ela é radical. É acabar com a ilegalidade das drogas, da sua produção, distribuição e consumo. Essa ideia, eu devo dizer, ela foi veiculada em um corajoso artigo publicado na Folha de São Paulo,
assinado por Hélio Schwartzman. Para acabar com o poder do tráfico, é preciso acabar com a fonte que dá a eles esse poder. E esta fonte é a ilegalidade das drogas. Eu estou fazendo esse registro, mas não é essa a questão central aqui da nossa discussão. Ademais, uma das grandes dificuldades do mundo que nós habitamos, que é o mundo do direito, é que nós não podemos fazer experimentação em laboratórios, como se faz com um remédio, que é para ver se dá certo. Portanto, as inovações em matéria legislativa e de políticas públicas têm que ser feitas incrementalmente, passo a passo, para ver se vão dar certo. E é por esta razão que eu disse ao início que estava concentrando as minhas reflexões na questão da maconha, porque acho que a extensão dos danos, neste caso, é um pouco mais quantificável para uma eventual política pública que marche neste caminho. Portanto, a primeira prioridade brasileira é acabar com o poder do tráfico. Qualquer coisa diferente disso vai manter o problema perenemente. Segunda prioridade brasileira, a segunda grande preocupação brasileira, é que as cadeias estão ficando entupidas de jovens primários e pobres que são presos como traficantes e, consequentemente, passam a cursar essa escola do crime e o círculo vicioso de violência que se inicia com a primeira prisão desse jovem primário e sem periculosidade. E é aí que começa o genocídio brasileiro de jovens pobres e negros imersos na violência retroalimentadora desse sistema. E, por fim, presidente, a terceira prioridade vem com o consumidor, com o usuário. Não é que ele não seja importante, também é. Mas o usuário, ele não deve ser tratado, a meu ver, como um criminoso, mas sim como alguém que se sujeita deliberadamente a um comportamento de risco. Risco da sua escolha e da qual ele é a principal vítima. Eu tenho um pouco mais de preocupação com as vítimas inocentes das comunidades dominadas pelo tráfico. Mas o risco de uma atividade, por si só, não é um bom motivo para criminalizá-la, haja vista do alpinismo à corrida de motocicletas. E, portanto, nós teríamos que banir todas essas atividades.